Olá, meu amigo, olá, minha amiga, bem-vindos a mais um programa Prova Final. Meu nome é Ivan Luiz Marques, sou professor de Direito Processual Penal da rede LFG. O programa Prova Final é uma parceria entre a rede LFG e a TV Justiça. O nosso programa é dividido em 3 blocos. No primeiro bloco, tema do dia, vou apresentar os principais aspectos da videoconferência. No segundo bloco, pergunte ao professor, responderei questões enviadas de todo o país sobre o tema do dia. Você pode enviar a sua pergunta para provafinal@anhanguera.com. No terceiro e último bloco, o X da questão, responderemos juntos questões de múltipla escolha para auxiliar na fixação do aprendizado. Portanto, sobre videoconferência, importantes questionamentos devem ser levantados, explicados para você. O que é videoconferência? Quem pode pedir videoconferência? Ela é obrigatória? Ela é um direito do preso? Somente o réu pode ser ouvido por videoconferência? Enfim, questões importantes, questões atuais, que precisam ser conhecidas por você. Até já com o tema do dia. Olá, amigo, olá, amiga. Vamos ao tema do dia, videoconferência. Você percebe, recebendo em sua residência, em seu trabalho, em qualquer lugar pelo seu computador, a relevância do envio da transmissão de sons e imagens em tempo real. Essa importante tecnologia de transmissão de dados em tempo real possibilita que você esteja assistindo essa aula e ouvindo essa aula. Essa maravilha tecnológica que tanto nos beneficia, obviamente, foi transportada para o interior do direito, das ciências jurídicas. De que forma a tecnologia colabora com o processo penal? Eu respondo isso para você dizendo o seguinte: de inúmeras maneiras. A tecnologia, o envio em tempo real de sons e de imagens para o processo penal é de ímpar relevância, de inigualável contribuição. Dentre essas contribuições tão relevantes para o nosso dia a dia, eu posso falar da videoconferência, que é o tema da nossa aula, o tema do dia. A videoconferência, pessoal, nada mais é do que a transmissão em tempo real de som e de imagem. Sabe aquele bate-papo via webcam que você faz pela internet? Será que o direito processual penal possui um bate-papo nos moldes de que você conhece? Na verdade, é algo sim semelhante, similar, mas oficial, institucionalizado, que possui algumas regras importantes para receber e para ser válido perante o processo penal. Esses cuidados, essas regras, o formato do envio desses sons e imagens, respeitada sempre a Constituição da República, o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, é que permeiam todo esse sistema de instrução digital atual no processo penal. Portanto, começo apresentando para os senhores o conceito de videoconferência. A videoconferência é o envio em tempo real de som e de imagem, protegido pelo sistema do Poder Judiciário, para evitar interferências na produção dessa prova e interferências no conteúdo do que está sendo armazenado digitalmente.
Legal, professor, entendi o que é videoconferência. Agora, o senhor ficou devendo para nós a segunda pergunta. Quem pode pedir a videoconferência? A videoconferência é um direito do acusado? Vamos lá. Quem pode solicitar, quem pode requerer a videoconferência? Tanto a defesa quanto a acusação. E além disso, pessoal, não esqueça, o juiz de ofício. Como assim, professor, o juiz de ofício? O juiz, sem que a acusação ou a defesa peçam, o juiz pode, de vontade própria, determinar a produção do ato por videoconferência. É isso mesmo. O juiz de ofício, ou seja, sem que ninguém peça, ou a requerimento das partes, defesa e acusação, pode determinar a instrução processual pela videoconferência. Agora, alguns cuidados precisam ser tomados. Eu vou separar a nossa explanação do tema do dia em duas partes. Primeiro, o interrogatório do réu por videoconferência. Em segundo lugar, a oitiva de testemunhas e do ofendido por videoconferência. São duas realidades diferentes, separadas por um aspecto subjetivo, separadas pela qualidade da pessoa que estará frente a frente com a câmera, apresentando a sua versão por videoconferência. Começamos com o interrogatório do réu. O interrogatório do réu nada mais é do que o momento processual em que o acusado de ter praticado uma infração penal tem a oportunidade da autodefesa, a oportunidade de apresentar a sua versão, a oportunidade de contrapor todas as provas que foram produzidas contra ele. O interrogatório do acusado, na instrução processual penal, ele é o último ato de instrução, antes dos debates orais e da sentença. Em outras palavras, todas as provas são produzidas antes do interrogatório, justamente para o réu ter conhecimento de tudo o que existe e foi provado contra ele. Todo réu será ouvido por videoconferência, professor? Não. Cuidado. O interrogatório por videoconferência é exceção. Exceção. Então, se ele é exceção, qual é a regra? A regra, pessoal, é a seguinte: se o réu estiver solto, estiver respondendo ao processo em liberdade, ele, acusado, deve se deslocar até o fórum, até a sala de audiências, acompanhar a audiência una do artigo 400 do CPP para, ao final, ser interrogado. Se ele estiver solto, ele vai de vontade própria, de livre e espontânea vontade, sozinho com o seu advogado, sem interferência do Estado na condução desse acusado, até o processo. Se ele estiver solto, ele vai sozinho com o advogado. Entendi, professor. E se ele estiver preso processualmente? Se ele estiver preso processualmente, nós temos duas situações. A primeira delas diz respeito ao réu preso, que tem o direito de ser interrogado no próprio estabelecimento prisional onde se encontra. Essa é a regra para réu preso, pessoal. Vocês sabiam? Que a regra é o juiz, o promotor, o funcionário da justiça e o advogado devem se deslocar até o presídio para interrogar o acusado no estabelecimento prisional. Essa é a regra. Agora, a própria lei, nesse próprio artigo, diz o seguinte: desde que resguardada a integridade física desses profissionais e a segurança desses profissionais. Ou seja, quem garante que não vai acontecer uma rebelião? Quem garante que a integridade física desse juiz, do promotor, do funcionário da justiça estão 100% seguros? Ninguém garante.
Por isso que essa regra prevista na lei acaba sendo uma exceção. Essa regra, o que deveria acontecer sempre, ou seja, o deslocamento dos membros do Judiciário e o Ministério Público e a OAB irem até o presídio para interrogar o acusado, acaba não acontecendo. A regra virou exceção e a exceção acaba virando regra. Então, professor, se o Poder Judiciário não vai ao presídio ouvir o réu, é o réu que deve ir ao fórum para ser interrogado? Perfeito. Aí você cai no que acontece cotidianamente com o sistema de interrogatório. É o réu que é conduzido até o fórum para ser interrogado. Mas, professor, se ou o juiz, o promotor, os funcionários e o advogado vão até o presídio, ou o réu vem até o fórum, onde fica a videoconferência? É aí, pessoal, que entram as regras da videoconferência previstas no Código de Processo Penal. Em algumas situações, excepcionalmente, de forma fundamentada pelo juiz, é possível que o interrogatório seja feito por videoconferência. Que situações são essas? Vamos lá. É importante que você entenda o seguinte. De 2008 para cá, todos os atos de instrução são produzidos na mesma audiência. A audiência ela é una e concentrada. Nessa audiência, eu vou ouvir o ofendido, as testemunhas de acusação, as testemunhas de defesa, a perícia, eu vou fazer reconhecimento de coisas, reconhecimento de pessoas, acareações e o interrogatório. Tudo no mesmo dia, tudo na mesma tarde. Tá? É importante que você saiba disso, por quê? Porque o réu que será interrogado por videoconferência tem o direito assegurado por lei de, na mesma tela que irá acompanhar a videoconferência, ele tem o direito de assistir e participar dessa audiência una desde o começo. Então, professor, para ver se eu entendi, o réu está lá no presídio, ele vai ser conduzido a uma sala especial, onde foi feito todo um aparato tecnológico para que ele assista à audiência em tempo real e participe efetivamente dela. É isso mesmo. Professor, como ele pode participar da audiência, de toda essa produção de provas antes do seu interrogatório? Ele tem um canal telefônico de comunicação direto com o seu advogado que está lá no fórum. Professor, agora o senhor me assustou. O preso vai estar sozinho sendo interrogado por videoconferência e o advogado dele vai estar lá longe no fórum? A lei ela trouxe a seguinte solução. Quando o interrogatório for feito por videoconferência, o réu terá 2 advogados. 2 advogados. Você sabia disso? Um advogado fica no presídio com o réu, com o acusado, para ele ser interrogado com todas as garantias constitucionais, e o outro advogado fica no fórum, lá longe, lá na outra comarca, acompanhando a audiência. Por que isso é importante? Caso alguma testemunha faça uma afirmação que o réu conteste, o réu pode telefonar para o seu advogado lá na audiência, dizer essa testemunha está mentindo pelo motivo A, B e C. E o advogado tem a oportunidade de falar, o réu disse que esse depoimento não é verídico por conta de A, B e C. Então, a ampla defesa, que é um princípio constitucional sagrado do processo penal, vai estar assegurado. Então, se te perguntar o seguinte, se o réu for interrogado por videoconferência, quantos advogados ele tem direito? Ele tem direito a 2 advogados. E se o réu não tiver dinheiro, professor? Aí a Defensoria Pública deve suprir essa carência. Maravilha, agora vamos para as hipóteses de interrogatório por videoconferência. Diz a lei, o juiz, por decisão fundamentada, de ofício ou a requerimento das partes, isso é importante, tanto de ofício como requerimento das partes, poderá realizar o interrogatório do réu preso pelo sistema de videoconferência.
desde que, e aqui eu quero a sua atenção, artigo 185 do Código de Processo Penal, desde que a medida seja necessária para atender a uma das seguintes finalidades. E agora eu tenho 4 finalidades que permitem o interrogatório por videoconferência. A primeira delas, pessoal, diz o seguinte: prevenir risco à segurança pública, quando exista fundada suspeita de que o réu integre organização criminosa ou que ele possa fugir durante o deslocamento do presídio até o fórum. Então não basta que o juiz desconfie, que ele receba uma mensagem do além. Não. Fundada suspeita, que diz a lei aqui, é o seguinte: o juiz tem que ter prova de que o réu integra a organização criminosa, como, por exemplo, todos conhecem que ele é membro de uma facção criminosa, ele tem uma tatuagem da organização criminosa, ele se apresenta como sendo irmão de uma facção criminosa. Então eu tenho provas concretas, fundada suspeita de que ele integra a organização criminosa. Nesse caso, o juiz poderá interrogá-lo por videoconferência, não é uma obrigação legal, não é uma imposição normativa, é uma faculdade do juiz. Ou ainda, se existirem fundadas suspeitas de que ele vai ser resgatado durante o transporte do presídio até o fórum. Então, o chefe de disciplina do presídio, por exemplo, numa revista A Cela, descobre um plano arquitetado de fuga, de resgate, durante o interrogatório de um preso. Então, nesse caso, ele comunica ao diretor do presídio, que comunica o juiz da vara de execução penal, e o juiz avisa o juiz da vara: olha, há um sério risco aqui, uma fundada suspeita de resgate. Então, nesse caso, também é possível o interrogatório por videoconferência. Outro ato diz respeito à viabilização da participação do próprio acusado no interrogatório. Ou seja, há situações em que o réu, por exemplo, impossibilitado por saúde, de ser transportado do estabelecimento prisional até a vara criminal, onde será feito o interrogatório, onde será feita a audiência. Então, nesse caso de debilidade, de problemas de saúde durante o deslocamento, também é possível a videoconferência, o interrogatório por videoconferência. Na terceira hipótese, pessoal, diz respeito à influência da presença do acusado no ânimo da testemunha ou do ofendido. Para aqueles casos em que a testemunha de acusação, que irá, por exemplo, reconhecer que o acusado é quem praticou a infração penal, ou a própria vítima, eles podem ter medo de ficar frente a frente com o acusado. O que faz nesse caso? Diz o Código de Processo Penal: retira-se da sala de audiência a testemunha ou o ofendido, eles são levados para outra sala do fórum, e a oitiva deles é feita por videoconferência. O réu continua bonitão lá na sala da audiência com o seu advogado, quem sai é a testemunha ou a vítima. E nos casos em que isso não for possível? Não é possível porque eu não tenho, por exemplo, a videoconferência no fórum, na comarca. Aí sim, aí o réu é retirado da sala, permanecendo o seu advogado, para acompanhar a oitiva da testemunha ou da vítima. A quarta hipótese diz o seguinte: responder à gravíssima questão de ordem pública. Gravíssima questão de ordem pública é uma cláusula genérica, é uma cláusula extremamente aberta e vai depender da opinião do magistrado, no caso concreto, para fundamentar e determinar que o interrogatório seja feito por videoconferência. Um exemplo que eu posso dar para vocês, aquele caso do réu de uma cidade em que toda a população está revoltada com ele, está tentando linchar esse acusado. Então, durante o transporte, corre-se um sério risco, tanto o Estado, com sua instituição democrática, quanto o acusado em sua integridade física. Então, nesse caso, é prudente, excepcional e autorizado por lei que o juiz colha o interrogatório desse acusado por videoconferência.
Com isso, encerramos a parte do interrogatório por videoconferência e começamos a falar da oitiva de testemunha, da oitiva do ofendido por videoconferência. Portanto, pessoal, em que casos uma testemunha pode ser ouvida por videoconferência? Acabamos de falar, no caso em que ela tiver temor, constrangimento, humilhação em ficar frente a frente com o réu durante a audiência. Nesse caso, o artigo 217 do CPP permite que a testemunha seja ouvida por videoconferência. Que a vítima seja ouvida por videoconferência. Professor, nos dê um exemplo de situação em que a vítima fica humilhada perante o réu. Isso é muito comum, pessoal, nos crimes contra a dignidade sexual. Imagina que um homem ou uma mulher, eles foram estuprados, porque após 2009 o homem pode ser estuprado, hein? Então eles foram estuprados, eles têm a sua integridade sexual violada, a sua dignidade sexual violada. Então, para essas pessoas, ficar frente a frente com o seu algoz é motivo de humilhação. Se ele chegou a ponto de dar início a uma investigação, a uma persecução criminal, chegando para o Estado dizendo: Estado, tome uma providência, minha liberdade sexual foi violada, o bem jurídico, liberdade sexual, foi violado. E aí começa a ação penal, vai chegar uma hora da audiência, em que eles ficam frente a frente, em que o juiz vai perguntar: vítima, você identifica esse réu como sendo o autor do estupro? Ele tem que olhar para a pessoa para falar: identifico sim. Só que isso pode ser feito por videoconferência. A vítima, ao invés de olhar nos olhos do seu algoz, irá olhar, sim, para essa imagem, mas em um monitor de televisão, de forma que ele não se sinta humilhado, constrangido, ameaçado ou com medo. Essa é a primeira hipótese de testemunha e ofendido por videoconferência, e a segunda diz respeito à hipótese da presença desta testemunha, da presença desse ofendido em outra comarca. Então, o juiz, ao invés de colher a oitiva dessas pessoas por precatória, pode fazê-lo por videoconferência. Com isso, senhores, encerramos o tema do dia, apresentei as principais informações sobre o interrogatório por videoconferência e as hipóteses em que a testemunha e o ofendido podem ser ouvidos por videoconferência. Aguardo você no próximo bloco, no Pergunte ao Professor. Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Prova Final. Chegou o momento do Pergunte ao Professor. Responderei perguntas sobre videoconferência que nos foram enviadas de todo o Brasil. Vamos à primeira pergunta. Professor, há casos em que a videoconferência é um direito do acusado? Douglas, a videoconferência é um direito público subjetivo do acusado? Essa pergunta, Douglas, é muito importante. É muito importante porque se estivermos falando de um direito da pessoa, ela poderá exercê-lo quando bem lhe aprouver. Será que o réu tem o direito de escolher ser ouvido por videoconferência sempre? Para responder essa pergunta, precisamos lembrar do Instituto Interrogatório por Videoconferência. E lá nós descobrimos que há todo um trâmite formal que deve ser observado. Excepcionalmente, diz a lei, e de forma fundamentada pelo juiz, é que o réu poderá ser interrogado por videoconferência. Dessa forma, se o juiz, de ofício, determinar o interrogatório por videoconferência e se o réu não quiser fazê-lo, o que prevalece? A vontade do juiz ou a vontade do réu? Sem dúvida, prevalece a vontade da lei. E a vontade da lei será determinada pelo magistrado.
de forma fundamentada. Então, se o réu integrar organização criminosa, se houver fundada suspeita de resgate de preso no transporte, enfim, toda uma série de situações previstas no artigo 185, em que permite o juiz determinar o interrogatório por videoconferência, o réu não poderá alegar que é um direito exclusivo seu e que irá exercê-lo quando bem lhe aprouver. Portanto, Douglas, para responder a sua pergunta, eu posso dizer o seguinte: sim, parcialmente, o réu tem o direito de ser interrogado por videoconferência. Mas é um direito que também tem a acusação de pedir essa modalidade de interrogatório, preenchidos os requisitos legais, e é algo que o juiz tem a seu dispor para determinar, também preenchidos os requisitos do artigo 185 do Código de Processo Penal. Portanto, o réu tem o direito de pedir para o juiz para ser ouvido por videoconferência, mas não é um pedido exclusivo da defesa, é um pedido que pode ser feito pelo ofendido, é um pedido que pode ser feito pela testemunha, é um pedido que pode ser feito pela acusação e é um pedido que pode ser determinado de ofício pelo magistrado, não sendo um direito subjetivo do réu exclusivo, mas ele sim tem o direito de pleitear que seja ouvido por videoconferência. Quer um exemplo legal, Douglas, sobre isso? Vamos supor que o réu é uma pessoa fisicamente muito agressiva, que ele seja forte, que ele tenha tatuagem com imagens da morte, que ele seja popularmente conhecido como uma alcunha, que a sua imagem cause temor, cause desconfiança nas testemunhas, no ofendido. Então, nesse caso, é comum, como estratégia de defesa, pedir para o juiz para ele ser ouvido por videoconferência, porque pelo menos a imagem estará plasmada em vídeo. Você não terá o impacto da presença do acusado em uma sala de audiência, o que pode favorecer, pouco é verdade, mas pode favorecer a defesa de uma forma estratégica. Vamos então à segunda pergunta do Pergunte ao Professor. Professor, se não houver risco de fuga, mesmo assim pode o réu ser ouvido por videoconferência? Eduardo, você muito bem observou que o risco de fuga é uma hipótese que permite ao Poder Judiciário optar pelo interrogatório por videoconferência. Mas, como vimos, Eduardo, não é a única hipótese. Portanto, sim, em outros casos, é perfeitamente possível o interrogatório por videoconferência. Quando, por exemplo, o réu está doente, debilitado e não tem condições físicas de ser transportado do estabelecimento prisional até o fórum. Quando houver a prova fundada de que ele integra organização criminosa. Quando houver gravíssima questão de ordem pública, também é possível. Então, vimos todos esses casos. Outro caso, quando a testemunha, quando o ofendido, eles têm receio da presença do réu e o fórum não dispõe de videoconferência para a testemunha, mas o presídio onde o réu está dispõe. Então, nesse caso, eu abro mão do 217, o fórum não tem estrutura para ouvir a vítima e a testemunha por videoconferência, mas eu interrogo o réu por videoconferência, já que lá no estabelecimento prisional eu tenho uma sala especial, toda paramentada, fiscalizada pelo MP e pela OAB, que viabiliza a transmissão com qualidade de som e de imagem. Portanto, não apenas na hipótese de risco de fuga é que será feita a videoconferência. Temos todas essas demais hipóteses em que a videoconferência pode ser determinada de ofício pelo juiz ou a requerimento de qualquer das partes. Vamos à terceira pergunta? Professor, a videoconferência serve apenas para impedir os resgates do crime organizado na transferência dos réus presos? Marcos, como você pôde perceber, essa é uma constante preocupação
de todos, da sociedade, do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Ordem dos Advogados do Brasil. A possibilidade de resgate de presos do crime organizado, que deram tanto trabalho para a polícia prender essas pessoas, tanto custo de investigação com interceptação telefônica, agentes infiltrados, ação controlada. É muito gasto público para conseguir prender um chefe de organização criminosa, um gerente, um líder. Então, a ideia é, vamos cercar a prisão dessas pessoas de algumas cautelas para impedir que elas sejam resgatadas, para impedir que elas fujam e que elas se furtem à responsabilização criminal caso venham a ser condenadas. Porque o fato delas estarem presas, estarem recolhidas em uma cela, em um estabelecimento prisional, não significa ainda que elas sejam juridicamente culpadas. Lembra que nós estamos falando de um interrogatório? O interrogatório é um ato de instrução processual. Portanto, a ação penal ainda está em andamento. Se eu não tenho trânsito em julgado da sentença penal condenatória, eu ainda estou na fase das provas. Não posso falar que essa pessoa já é culpada. Mas, cautelarmente, eu posso tomar alguns cuidados para mantê-la presa e evitar a sua fuga. Portanto, esse foi o principal motivo pelo qual a mudança legislativa de 2003 do interrogatório foi aprovada, para mitigar, diminuir os riscos de um resgate de um membro de organização criminosa. Dessa forma, e com essa previsão legal, o juiz, o promotor, todos ficam mais tranquilos no tocante ao momento do interrogatório, ao momento da participação desse réu, desse acusado, em todos os atos da audiência una, audiência concentrada, porque ele poderá acompanhar tudo lá da sala especial do estabelecimento prisional, ao lado de um advogado ou defensor, sabendo que há um outro advogado ou defensor no momento da audiência, preservadas todas as garantias constitucionais e preservado também a tranquilidade processual, minimizando os riscos de fuga dessa pessoa. Vamos então ao nosso próximo questionamento. Professor, se a testemunha estiver com medo do réu, é o acusado que deve ser retirado da sala de audiência? Maiara, ótima pergunta. Pergunta que intriga os profissionais da área jurídica, em especial que trabalham com o sistema criminal. Por que intriga? Vamos lá. Imagina a seguinte situação. Temos uma sala de audiência. As partes compareceram. Está o juiz, o promotor, o réu, o advogado. E é o momento de ouvir uma testemunha de acusação. A testemunha ocular, aquela que pode decidir o futuro do acusado, caso confirme que ele foi o autor da infração penal. Se você fosse essa testemunha, o que você faria? Aí você pode me responder, eu nem iria lá, professor, eu ficaria escondido embaixo da cama. E a resposta que eu vou te dar é a seguinte, a lei processual penal não permite isso. Se você é arrolado como testemunha de acusação, você tem a obrigação de comparecer. E se eu faltar, professor? Aí sabe o que o juiz faz? Ele manda a polícia na sua casa e te conduz coercitivamente até o fórum e te coloca sentado ali naquela cadeira. Então você não tem escolha. O que a lei te dá como proteção, como escolha, graças à videoconferência? É o seguinte, você, testemunha, vai dizer o seguinte, estou com medo do acusado. Não vou conseguir falar a verdade se ele estiver frente a frente comigo, porque ele pode fazer um gesto de que vai me matar, ele pode me olhar feio, ele pode me ameaçar com um olhar, eu estou com receio. Nesse caso, o juiz faz o seguinte, ele chega, calma, nem na sala você vai entrar,
eu vou colocar você numa outra sala, com câmera, com microfone, e você vai dar o seu depoimento por videoconferência. Você chega ao fórum, você vai para uma sala separada, dá o seu depoimento e volta para sua casa, sem ter que encontrar frente a frente com o acusado. Então, como eu expliquei para você, existindo recursos tecnológicos para isso, o Código de Processo Penal, artigo 217, garante a você, testemunha de acusação, garante a você, vítima do crime, que apresente a sua oitiva por videoconferência. Portanto, a resposta é não. A primeira opção não é retirar o réu da sala da audiência. A primeira opção é que a testemunha e a vítima sejam ouvidos por videoconferência. Não sendo possível que elas sejam ouvidas por videoconferência, é possível que o réu seja ouvido por videoconferência. É a terceira hipótese do 185. E se ninguém pudesse ser ouvido por videoconferência, professor, caiu o sinal, caiu o sistema, não tem equipamento, o fórum é pobre, etc. Aí não resta outra alternativa, também prevista em lei, de retirar o réu da sala de audiência e ficando ali apenas o seu advogado, o seu defensor, preservando seus direitos e respeitando a integridade moral e física da vítima e do ofendido. Próxima pergunta, vamos lá? Professor, o interrogatório por videoconferência é a primeira opção do juiz? Vitor, a sua pergunta nos permite rememorar passo a passo como funciona o interrogatório no Brasil hoje. A primeira opção é separar duas situações. Réu solto está respondendo ao processo em liberdade e réu preso está respondendo ao processo preso preventivamente. Duas situações. Para o réu solto, não há que se falar em videoconferência. Ele está solto. Ele deve se deslocar até o fórum no dia da audiência para ser interrogado junto com seu advogado, sem grandes problemas. Para o réu preso preventivamente, aí nós temos que ter alguns cuidados. A lei diz que a regra geral é o juiz, o promotor, o funcionário da justiça e o advogado entrarem num carro e irem até o estabelecimento prisional colher o interrogatório do acusado. Isso não é feito por razões óbvias, porque não é possível garantir a segurança desses profissionais. Então, a regra geral fica descartada por problema de segurança. O que sobra? Sobram duas opções. A primeira, excepcionalmente, por videoconferência, nos casos em que apresentamos aqui. Integrar organização criminosa, risco fundado de fuga, gravíssima questão de ordem pública, deficiência de saúde ou debilidade do acusado, ou ainda se houver temor, constrangimento, humilhação para testemunhas e ofendidos. Nesses casos, o interrogatório por videoconferência é a melhor opção. Fora desses casos, não é hipótese de videoconferência porque não está prevista em lei. E eu, juiz, não quero ir ao presídio porque eu tenho medo da minha segurança. Sobra o quê? Sobra a hipótese mais frequente do nosso país. O transporte, a condução, a requisição para que o preso seja deslocado até o fórum no dia da audiência. Nesse caso, o réu preso fica em uma cela no fórum, aguardando o momento do seu interrogatório, da sua audiência, quando nesse momento ele é levado até essa sala. Então, deixa eu ver se eu entendi, professor. Vamos recapitular? Réu preso. Como funciona o réu preso? Deveria ser o seguinte: todos os profissionais jurídicos vão ao presídio. Isso não acontece porque não há segurança. Então, a regra é, eu trago o preso até o fórum para que ele acompanhe a audiência e para que ele seja interrogado. Essa é a regra que acaba acontecendo no nosso dia a dia, que é a segunda opção. E a terceira e última opção,
que a exceção das exceções, excepcionalmente de forma fundamentada, são justamente os casos de videoconferência previstos no artigo 185 do Código de Processo Penal. Com isso, amigos, terminamos as respostas do Pergunte ao Professor. Conseguimos recapitular os principais pontos da videoconferência, tanto do interrogatório do réu por videoconferência, quanto da oitiva de testemunhas e do ofendido por videoconferência. No próximo bloco, vamos falar do X da questão. Vamos responder juntos questões de múltipla escolha para que você perceba de que forma a videoconferência vai aparecer no dia do seu exame, da sua avaliação. Até já com o terceiro bloco, X da questão. Olá, amigo, olá, amiga. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Prova Final. Ingressamos agora no momento tão esperado, o momento em que você tem contato com a forma pela qual o examinador impõe o tema por você estudado em uma questão de múltipla escolha. A resolução de questões de múltipla escolha exige de você cuidados específicos. É um universo à parte, é um cuidado que você precisa ter para que o conhecimento que você armazenou em sua memória de longo alcance possa ser utilizado de forma correta. É preciso interpretação de texto, muita atenção e muita calma, sem que você cochile, sem que você durma, para não perder muito tempo em questões fáceis, questões que você deve utilizar para ganhar tempo. Apenas recapitulando, tudo o que nós vimos sobre videoconferência agora já foi entendido por você. Após a releitura da lei e após você assistir novamente a aula, isso vai ficar gravado em sua memória. Irá possibilitar que você acerte, que você tenha êxito em toda e qualquer questão envolvendo esse tema. Vamos lá. A primeira pergunta do X da questão. Acompanhe comigo. O interrogatório do réu poderá ser feito por videoconferência nos seguintes casos, exceto. Pessoal, olha que perguntinha malandra. Ele coloca, pode ser feito, te coloca nos seguintes casos e depois ele coloca exceto. Então você tem que interpretar o que ele está te pedindo. Conhecimento você tem, agora é uma questão de interpretação de texto. O que ele está te dizendo aqui é o seguinte: qual das alternativas abaixo não contempla uma hipótese de videoconferência? Era assim que deveria estar escrito, mas ela nunca vem mastigadinha. Então é isso que ele quer. O interrogatório do réu pode sim ser feito por videoconferência nos seguintes casos, que serão apresentados para você, salvo um deles. Vamos à leitura das alternativas? Alternativa A. Prevenir risco à segurança pública quando exista fundada suspeita de que o preso integre organização criminosa ou de que, por outra razão, possa fugir durante o deslocamento. Falamos inúmeras vezes aqui em nossa aula sobre essa questão de ele integrar a organização criminosa ou do risco de fuga. É importante que você lembre, que você memorize que não é uma alternativa cumulativa, é alternativa. Ou seja, se ele integrar a organização criminosa, por si só já é motivo para o juiz, se entender pertinente, determinar o interrogatório por videoconferência. Ele não precisa ser de organização criminosa e existir risco de fuga. É uma coisa ou outra. Se existir um plano de fuga e esse sujeito não integrar a organização criminosa, mesmo assim é possível o interrogatório por videoconferência. Portanto, a alternativa A é perfeitamente compatível com o artigo 185 do Código de Processo Penal.
Vamos então continuar a leitura das alternativas. Próxima alternativa, alternativa B de bola. Viabilizar a participação do réu no referido ato processual quando haja relevante dificuldade para o seu comparecimento em juízo, por enfermidade ou outra circunstância pessoal. Pessoal, aqui na alternativa B também é uma das hipóteses de videoconferência. Uma das hipóteses em que a lei garante ao juiz, de forma excepcional e fundamentada, a determinação do interrogatório por videoconferência. Vou além. É justamente essa hipótese em que você consegue vislumbrar que o requerimento para o interrogatório por videoconferência possa ser feito pelo próprio acusado, pelo próprio réu preso ou por seu defensor. Por quê? Porque nesse caso, pessoal, o réu ele se sente fora de condições físicas de deslocamento. Então ele pode, usando a previsão da lei, pedir, peticionar, requerer ao juiz que o seu interrogatório seja feito por videoconferência. Lembrando que nesse caso, além do interrogatório, o réu tem o direito de acompanhar todos os atos da audiência una através do mesmo sistema tecnológico de transmissão de sons e de imagens. Portanto, ele vai acompanhar, por exemplo, a oitiva de todas as testemunhas de acusação na sala especial do estabelecimento prisional em que estiver preso. Verá a imagem, acompanhará o som em tempo real. Vislumbrada essa alternativa B como segunda hipótese de cabimento de videoconferência, vamos à alternativa C. Impedir a influência do réu no ânimo de testemunha ou da vítima, desde que não seja possível colher o depoimento dessas pessoas por videoconferência. Lembrou? Falamos bastante sobre isso no tema do dia, retomamos o assunto no Pergunte ao Professor. É justamente a hipótese de temor, de constrangimento, de humilhação, em que a vítima ou a testemunha, ela não quer ficar na presença do acusado. Então ela, vítima ou testemunha, é ouvida por videoconferência. Mas, se não for possível colher o depoimento da vítima e da testemunha por videoconferência, é possível colher que o réu acompanhe essa oitiva da testemunha da vítima por videoconferência. Lembrou? Então, primeiro, testemunha e vítima são ouvidos por videoconferência para situações em que tem medo do réu, temor do réu, constrangimento e humilhação. Se não for possível ouvir essas pessoas dessa forma, que o réu seja ouvido por videoconferência, desde que a decisão do juiz seja fundamentada. Nenhuma dessas alternativas sendo viável, aí o réu é retirado da sala e a testemunha e a vítima apresentam o conteúdo da sua informação, acompanhados apenas pelo defensor do acusado. Vamos à próxima alternativa, próxima e última alternativa. Responder à gravíssima questão de ordem econômica. Vimos que a gravíssima questão de ordem pública não tem nada a ver com ordem econômica. Isso foi colocado aqui para que você erre. Isso foi colocado aqui para que você misture videoconferência com prisão preventiva. Porque um dos requisitos de cabimento da prisão preventiva é a grave ameaça à ordem pública, grave ameaça à ordem econômica. Na videoconferência, eu tenho apenas a ameaça, a gravíssima questão de ordem pública e não de ordem econômica. Se essa alternativa D não diz respeito à hipótese de cabimento de videoconferência, é essa alternativa que você vai marcar. É essa alternativa que excepciona as hipóteses de cabimento da videoconferência. Vamos então à próxima pergunta do X da questão. Assinale a afirmativa incorreta. Pessoal,
mais uma vez, a redação do enunciado busca confundi-lo. Parece que tem gente especializada nisso, dá até raiva. A afirmativa, ela transmite uma ideia de que é certo. E depois ele te coloca incorreta, como sendo errado. Então, cuidado. Ele quer a assertiva incorreta. Aquilo que contraria o que você estudou, contraria o que está na lei. Alternativa A. A testemunha que morar fora da jurisdição do juiz pode ser inquirida por esse juiz por videoconferência. Tranquilo. Vimos que, no caso da precatória, o juiz ele pode deprecar a oitiva de uma testemunha. Aí ela é feita por escrito ou poderá fazê-lo por videoconferência, o que é melhor ainda. Eu não tenho a demora da precatória, do cumprimento da precatória, da ida e vinda, da logística da informação. Eu posso utilizar a videoconferência e conseguir o depoimento dessa testemunha durante a audiência concentrada. Todos os atos serão produzidos juntos, no mesmo momento, o que enriquece a verdade processual, enriquece a busca pela efetivação da migração dos fatos para o interior do processo, certo? Então, a alternativa A está corretíssima, artigo 222 do CPP. A alternativa B, se o juiz verificar que a presença do réu poderá causar humilhação, temor, sério constrangimento à testemunha, de modo que prejudique a verdade do depoimento, fará a inquirição dessa testemunha por videoconferência. Aqui, pessoal, tranquilo, vimos isso no artigo 217 do Código de Processo Penal. Perfeitamente possível, em caso de temor, constrangimento ou humilhação, que a testemunha seja ouvida por videoconferência. Redação do artigo 217 do CPP, que você agora já nada de braçada. Você decorou, inclusive, o medo, o constrangimento e a humilhação. Está muito fácil agora para você verificar que a alternativa que nós lemos não é a incorreta. Vamos à próxima? Se o juiz verificar que a presença do réu poderá causar humilhação, temor ou sério constrangimento à testemunha ou ao ofendido, e não for possível ouvi-las por videoconferência, fará o interrogatório do réu dessa forma. Percebeu que a alternativa B e a C são muito parecidas? Isso é muito comum em questões de múltipla escolha. O examinador, ele muda apenas um trecho e aí você, pela lógica, induz o seguinte: uma delas é errada. E aqui eu vou te dar a péssima informação de que nenhuma delas está errada. A alternativa B, como vimos, está no artigo 217 do CPP. A alternativa C está no próprio artigo 185 do CPP. Então, tanto a alternativa B quanto a alternativa C possuem previsão legal e sua redação está compatibilizada com o que diz a lei. Então, vamos para a última alternativa, a alternativa D de dado. A vítima não pode, em nenhum caso, ser ouvida por videoconferência. Em nenhum caso a vítima pode ser ouvida por videoconferência? Errada! É essa que você tem que marcar. Você sabe que tanto a testemunha, o réu e a vítima podem ser ouvidos por videoconferência. A vítima, no caso de humilhação, temor ou constrangimento. Ela é levada para uma sala especial em que ela apresenta a sua versão dos fatos por videoconferência. Portanto, a alternativa D está errada. Com isso, pessoal, encerramos o X da questão. Analisamos duas questões aparentemente complexas, mas que, na verdade, traduzem bem todo o conteúdo, toda a explicação, e a forma como isso é apresentado para você é a forma como está na lei. Com isso, pessoal, nós encerramos videoconferência aqui no programa Prova Final. Você tem todas as informações sobre esse importante tema e agora certamente irá acertar todas as perguntas que lhe serão feitas sobre
videoconferência. Agradeço a audiência de todos, agradeço a participação com as perguntas enviadas ao Pergunte ao Professor. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus, até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.